Olá, seja muito bem-vindo ao Centralcast, nosso programa aqui da IPI Central para se comunicar com você, trazendo sempre novidades e falando sobre a palavra de Deus. E hoje nosso primeiro episódio, né, pastor Evandro? Isso mesmo. Nosso episódio piloto, a gente está aqui com o pastor Evandro e vamos conversar sobre esse assunto tão importante, que é comunicação. Como que o pastor vê a comunicação na igreja, pastor? A importância da comunicação na igreja. Bom, a nossa base, não é, Mateus, de comunicação, ou a nossa inspiração é o próprio Deus, né? Porque Deus é um Deus comunicador. Ele, do princípio ao fim, está sempre se comunicando, mostrando os seus desígnios, os seus propósitos. Deus nunca deixa a gente sem informação. Palavra tão importante para nós, né? Sim. Até o pastor falou do princípio. Eu estou aqui com um texto aberto que eu gosto muito, pastor, que eu vejo a comunicação expressa aqui, que é o texto de João 1:1, que diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Está falando sobre Jesus aqui. E como que o pastor vê a importância, então, da palavra? Em outras versões é o verbo, né? Como que o pastor vê a expressão de Deus para a comunicação nesse versículo? Esse é um versículo chave, né, para o cristianismo, na verdade, né? Porque revela que não apenas a verdade da Trindade, né, Deus sendo triuno, porque ele está dizendo que há uma distinção entre Deus Pai e Jesus, que é identificado como a palavra, né? O verbo, chamado de palavra, é como se fosse um nome de Deus, né? Um nome de Jesus. E a palavra que Deus fala na criação, né? Gênesis diz que Deus falou e tudo se fez. Foi através da sua palavra que tudo veio a existir. Então, Jesus, ele é chamado de Logos, ou palavra, porque a Bíblia fala que ele é o Criador. Então, o Pai determina a criação e o Filho executa a criação. Por isso ele é chamado da palavra, porque a ação de Jesus se origina naquilo que o Pai fala. Haja luz, Jesus foi lá e criou a luz. Por isso ele é chamado de palavra e de criador. Então, olhando para isso, a gente pode ver uma comunicação clara dentro da Trindade. Eles se comunicavam, falando entre si, né, e fazendo todas as coisas existir. Essa comunicação limpa, que muitas vezes nas redes sociais a gente não tem uma comunicação limpa. A Trindade mostra para a gente essa comunicação eficiente, limpa, né? Inclusive, a Trindade conversa. Isso é um texto interessante de Gênesis 1, né? Sim. Quando a Trindade conversa e decide fazer o homem. Façamos o homem conforme Façamos, Gênesis 2. Façamos o homem, no plural. Sim. Porque é a Trindade que está se comunicando sem ruídos, né? Sem ruídos, legal. E pastor, Deus ele se comunica através da Bíblia em várias situações, essa comunicação limpa, sem ruídos. E ele usa várias formas de se comunicar. Imagens, sons, o som do vento calmo, o som da tempestade, as montanhas, né? Várias formas que Deus vai usando, o fogo, né, na sarça ardente. Conta pra gente, pastor, alguns fatos que o pastor lembra dessas comunicações que Deus fez através de toda a Bíblia. Muito bom isso. Aliás, tem muitos, né? Tem muitos, é até difícil lembrar todos. Nós podemos dizer que Deus comunica a partir de si mesmo, quando Ele mesmo fala. Não é? Alguns textos no Antigo Testamento que há uma visitação do anjo do Senhor, por exemplo, para Jacó. Sim. Mas nitidamente ali não é um anjo, é um nome atribuído a Cristo. Não é? Sim. Então, quando ele de si mesmo fala. E também as comunicações que são através de instrumentos, por exemplo, da natureza, como você falou, né? Deus usando ferramentas de comunicação. Sim. Como a natureza, como pessoas, profetas, fenômenos na natureza especiais, seres inanimados, né? Como a
chuva, o sol, como as pedras, né? Como também animais, Sim. os próprios animais. Uma mula de balão. A mula de balão é a mais conhecida. Então, Deus usa ferramentas porque Deus nunca deixa a criatura, o homem, né, o ser humano, sem a revelação dos propósitos dele. Quer seja através da nuvem que caminhava com o povo no deserto, quer seja através do sol, quer seja através de um milagre, ou através da boca de Moisés, ou a boca de Arão, ou depois os patriarcas, os profetas e assim por diante. Até o clímax, que a gente pode incluir na nossa conversa aqui já, da revelação de Jesus, né? Sim. A revelação de Jesus, esse texto é um texto que eu gosto muito, e a revelação de Jesus, ela é plena. A gente está para celebrar agora o Natal, né? Onde houve essa comunicação completa, né? Onde Deus, ele desce e faz habitação entre nós. Então, essa é uma comunicação completa. A gente pode dizer que o Natal é essa comunicação completa da vinda de Jesus. E como que no Natal tem várias formas que Deus usa para se comunicar. Através de sonho, quando José teve sonho, a visitação do anjo, várias outras. Exato, né? A gente, se fizermos uma comparação, né, com o que acontece hoje, quando nasce um bebê numa família, há comunicação, né? Sim. Então, hoje se tira uma foto lá na maternidade, na hora do parto, né? Faz a selfie, papai, mamãe, e antes já vão se avisando. Hoje tem lá a maneira de falar do sexo, né? O bolo azul, o bolo rosa, coisa assim, um monte de coisa para comunicar, né? O chá revelação. E Jesus fez a mesma coisa, né? Deus Pai foi comunicando, né? Comunicou com Simeão, comunicou com José, comunicou com Maria. Os anjos comunicaram com os pastores, os magos, estudiosos das estrelas, né? Então, todas estas coisas foram maneiras usadas por Deus para anunciar um evento, né? A estrela, não é? Assim como ele estava conduzindo José e Maria naquele processo de ir até Belém, né? Para o recenseamento, ao mesmo tempo, Deus estava dando sinais para pessoas distantes, às vezes quilômetros, para anunciar o mesmo evento, o nascimento de Jesus, né? Ontem eu estava conversando com meu neto, eu estava falando para ele sobre a estrela. Mostrei uma estrela no céu. Falei, e ele perguntou por que tinha uma estrela pendurada lá, que a Jane havia pendurado num móvel da casa. Aí eu falei, porque a estrela significa o nascimento de Jesus, foi a maneira de Deus comunicar com aqueles homens. E a gente guardou isso, né? A gente guarda. A comunicação, ela faz esses registros históricos, né? A Bíblia é esse maior registro que a gente tem da palavra de Deus. Por isso a gente cuidar da nossa Bíblia, ler a Bíblia, ela é a forma que Deus se comunica hoje com a gente, né? Então é a importância também. E já que estamos falando de Natal, de comunicar, né, gostaria que o pastor, então, fizesse o comunicado oficial do nosso Centralcast, que é o nosso presente que a gente está inaugurando, começando, e o pastor falar um pouquinho do nosso objetivo aqui com o Centralcast, apresentar para quem está em casa assistindo a gente, e já deixo esse convite para você compartilhar esse programa que você está assistindo hoje, curtir, se inscrever no canal. Isso vai ajudar muito a esse vídeo e outros vídeos que a gente vai lançar chegar às outras pessoas. Então, pastor, pode fazer o comunicado oficial convidando o pessoal. E olha, Mateus, hoje é um dia importante para nós, porque hoje, exatamente hoje, quinta-feira, dia 22, nós estamos comemorando 94 anos da nossa igreja. Dia 22 de dezembro de 1928, a nossa igreja foi organizada como comunidade aqui em Presidente Prudente. E um presente para todos nós é o início do Centralcast, que semanalmente vai trazer uma conversa entre pastores ou entre membros da igreja, temas variados. E hoje é apenas o início, né? O start. Então, esse é um presente na área da comunicação, porque queremos usar o Centralcast para comunicar esses assuntos a partir da perspectiva bíblica, uma fé inteligente, conhecedora da palavra,
e queremos também ir atualizando os temas que estão sendo discutidos em todo lugar, em todo tempo. Então, é importante, como você disse, né, Mateus, as pessoas se inscreverem nos nossos canais, YouTube, Instagram e etc., para poder compartilhar aquilo que vai estar disponível todo dia a partir de hoje. Então, está aqui o nosso logo, né? Esse microfone aqui com Centralcast no meio aqui, e vamos adiante, vamos comunicar aquilo que temos recebido, né? Isso mesmo. Então a gente quer te agradecer por esse momento que você esteve aqui assistindo com a gente. Desejamos a todos um Feliz Natal, né, pastor Evandro? Que Deus abençoe a casa de cada um. Se o pastor quiser dar as últimas palavras para a gente encerrar. Que aquela comunicação que houve lá naquela noite, não é? Com o nascimento de Jesus, seja também uma motivação no nosso coração, no seu coração, para que outras pessoas entendam, de fato, qual é o conteúdo dessa comunicação do Natal. Por que Deus resolveu se comunicar? Ele resolveu se comunicar para trazer de volta a criatura para o relacionamento com Ele como Criador. E isso se deu através de Jesus. Esse é o grande anúncio do Natal, né? Que Deus tomou a forma de ser humano em Cristo para poder trazer de volta o ser humano para Ele. Vamos comunicar isso com as pessoas nas nossas festas, nossos encontros. Deus abençoe a sua vida, um abençoadíssimo Natal, alvo dessa comunicação amorosa de Deus para conosco em Jesus. Isso aí, pessoal. Um abraço. Até mais. Deus abençoe. Deus abençoe.